Boa tarde, pessoal. Oi, Tamar, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Boa tarde. Oi, Fabi. Olá, Jailson. Boa tarde. Animados aí para estudar um pouquinho? Boa tarde, Giliardi. Oi, Bisa. Viviane, boa tarde. Boa tarde, Giliardi. Boa tarde, Biju. Esperar o professor Vinícius entrar. Olá, Vinícius. Oi, Helci. Boa tarde, boa tarde. Olá. Oi, Dani, obrigada. Chegamos, né, Dani? Isso mesmo, tem que chegar chegando, né? Vamos esperar todo mundo chegar pra gente começar. Professor Vinícius entrar na live também. Boa tarde, Verônica. Oi, Ana, boa tarde. Vamos lá. Boa tarde, Fabi. Auzo. Oi, Silvia, boa tarde. Oi, Nelma. Esperar o pessoal chegando, dar um minutinho. Como é que vocês estão? Como é que foi a correria dessa semana? Obrigada, Fabi. Oi, Fábio. Oi, Sandra, boa tarde. Está aguardando o professor Vinícius entrar para a gente começar a nossa live. Gente, hoje é uma live diferente. Geralmente eu faço minhas lives sozinha, vocês gostam muito, né? Mas o professor Vinícius ele é muito importante também, né? Nesse mundo aí de professores, de conhecimentos pedagógicos. Então, é legal vocês terem uma fala diferente, né? Uma visão diferente, uma didática diferente, né? Isso acrescenta muito aí no nosso aprendizado. Oi, Edna. A Cone disse que tá só o pó, né, Cone? Gente, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, tá bom? Só um minutinho. Eita, o Vinícius... Ah, aqui apareceu um pouquinho. Oi, Vinícius, já te chamei aí, hein, professor? Professor Vinícius já tá por aí, gente. Só falta ele aceitar agora pra gente começar. Professor. Olá, Olá, professor, boa tarde. tudo bem? Vocês estão me Tudo ouvindo? bem? Seja bem... Eu Obrigado. tô te vendo... Você tá me vendo direitinho? Tô. Me- Sua cabeça mais um pouquinho. Tá, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ver. Acontece. Boa tarde, Leandro. O professor tá arrumando ali. Difícil, né, Luana? Eu A acho gente que tem eu que vou tirar ter um que tempinho ficar para assim. estudar. Vai Fica à ter que ficar vontade, professor. próximo. Aí, vocês estão vendo direitinho, pessoal? O pessoal já está te dando aí bem-vindo, Vinícius, Olá, e gente. você pode se Obrigado. apresentar a eles. Obrigado pelo convite, tá, André? Fiquei muito surpreso a Imagina, eu que princípio, agradeço. muito grato. Eu gosto muito do trabalho aí de vocês, do DF, o seu também. E Obrigada. é uma experiência muito, muito interessante, tá? Agradeço muito. Que bom, seja muito bem-vindo. O nosso público aqui do Distrito Federal é um público que estuda bastante para concurso na área de educação. Nosso foco aqui, né, para professor efetivo e também professor temporário. E eu acredito que você possa trazer uma contribuição muito boa para a gente nessa tarde, para conversarmos um pouquinho a respeito do processo de ensino e aprendizagem, que se a gente fosse falar, a gente ficaria um dia inteiro aqui, né, Vinícius? Na verdade, tem muitas obras, né, sobre processo de ensino-aprendizagem.
E quando a gente fala, o Brasil é um país grande, com muitos regionalismos e tudo mais, isso serve para todas as áreas, e para a pedagogia não é diferente, né? Então, quando a gente, por Uhum. exemplo, quando eu estou pesquisando sequências didáticas de professores que trabalham no ensino fundamental 1, a gente fica surpreso com a quantidade de coisas diferentes e de estruturas diferentes que tem. Isso vale para todo o processo didático, né? Uhum. Pedagógico, para os processos de ensino. Então, realmente existe muita diversidade. Agora, aqui aí é uma questão específica, né? Um concurso, um público já se preparando para editais que eles já conhecem. Então, eu vou tentar me adequar a isso, tá bom? Tá bom. Inclusive, professor Vinícius, agora os alunos aqui estão trabalhando com sequências didáticas para as teleaulas. Foi algo que o GDF implementou aqui em Brasília. Então, a gente tem que fazer essas sequências didáticas, disponibilizar na plataforma para que os alunos tenham acesso aí no ensino remoto. Eu trabalhei, eu fui professor de educação infantil já no comecinho, quando eu entrei para essa vida da educação. Trabalhava muito com sequência didática. Mas depois no ensino médio, onde eu passei a maior parte da minha vida docente presencial no ensino médio, né, por Uhum. quase 15 anos, eu acho, eu aí a gente já não usava mais. O ensino médio ele é muito propedêutico ainda no Brasil, né? Então assim, ele é muito direcionado para fazer vestibular, para Enem, e aí eu perdi bastante disso. Mas eu acho que é um trabalho que vale muito a pena, porque uma das coisas que a gente valoriza muito hoje na educação é o professor poder realizar um trabalho de forma consciente, assim, um trabalho que seja dele, né, que ele possa se sentir autor daquilo que ele faz. E Uhum. não tem como simplesmente pegar uma sequência didática como uma receita e aplicar, É porque a verdade. estrutura dela, toda a linguagem que é utilizada nela envolve muito professor e aluno, né? Então eu gosto muito da sequência didática porque o professor é muito mais dono do trabalho que ele constrói. É verdade. Eles estão pedindo para você distanciar um pouquinho do celular. E para ficar mais no Eu, meiozinho, assim. eu estava Isso. usando, eu estava usando eu estava usando um suporte. As minhas lives eu faço com filmadora, então eu tô sem suporte para celular. E o meu suporte caiu ali, então agora eu vou ter que meio que segurar com a mão mesmo. Deixa eu ver o que eu consigo aqui para melhorar por causa do áudio, né? É, mas acho que dá para ouvir agora. Ah, é por causa do áudio? Não, não, acho que estava muito próximo só. Muito próximo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tô fazendo uma gambiarra aqui, gente. Vocês não imaginam. Pessoal, tá bom a Coisa de imagem? doido Falem aí, aqui. pessoal. Bom, eu tô aqui numa Eu acho que sala que tá, eu trabalho todos os mas tá dias, né? bom. Eu acho que eu não vou conseguir. Não, tá bom. Tá perfeito, eles falaram. O áudio vocês estão ouvindo? Continuam Eu ouvindo quero, o quero um áudio? pouco, agora tá bom. Sim, estamos ouvindo. Então tá bom. Tá Então eu bom, vou manter gente? essa distância aqui. Então, beleza. Então, professor, a gente vai começar a fazer algumas questões do Vamos. CESP, né? Que você selecionou. E aí Aham. vai conversando, pegando os pontos importantes, né, para os alunos. E aí, pessoal, eu deixei os quadrinhos aí para vocês fazerem anotações, tá? E aí, professor, vamos para a questão número 1, então? Você Vamos. pode começar? Vamos lá. Então, questão número um, ela tem ali um começo do enunciado com relação ao processo de ensino e aprendizagem e a seus elementos constitutivos, julgue o item, né? Então, diz lá, por meio do planejamento de ensino, o professor direciona suas ações para alcançar metas específicas, define estratégias e recursos necessários para atingir os objetivos e propõe meios de se avaliar os resultados obtidos. Eu vou fazer alguns comentários, porque a questão já existe, já caiu, né? Então, eu vou tentar colocar alguns comentários para o pessoal poder ir anotando. E aí, Eles já estão depois botando o gabarito aí já, ó. eu digo ali. Bom, primeira coisa que eu queria comentar é quando diz por meio de planejamento de ensino. A gente sabe que o planejamento é processo, o plano é produto. Né? Então, o planejamento é um processo, o plano, o resultado do planejamento é produto. O plano é sempre um guia para a ação, é um instrumento para agir, né? Para que a gente possa agir de forma consciente. Nessa questão, tem todos os elementos
que são compatíveis com aquilo que o Libânio, por exemplo, fala sobre planejamento. Ele diz: planejamento é o quê? Nada mais é do que um processo de coordenação, de racionalização, de organização da ação pedagógica, da ação do professor, né? E então aqui eu tenho todos os elementos. Às vezes nós estamos lá no concurso e cai uma definição que eu não li. Então eu preciso ter uma definição de base para entender se aquela definição, se aqueles elementos são compatíveis com essa base. Então, de repente cai um autor, eu, por exemplo, lido com editais com muitos autores diferentes. O pessoal fala: nossa, mas como que eu vou decorar o que cada um diz, né? É muito difícil. Então, de repente, se você tem essa visão de que o planejamento ele precisa ser sistemático e que para ele ser sistemático há necessidade de definição de estratégias, recursos necessários para alcançar objetivos, enfim, a gente já tem mais chances de acertar a questão. Mas eu não quero bater nisso. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: eu ouço muito assim: quais são os níveis de planejamento? Os níveis de planejamento são muitos. Depende de qual planejamento eu estou falando. Por exemplo, o planejamento que acontece no sistema de educação lá no nível do MEC, ele é um nível de planejamento. Agora, dentro da escola, eu tenho outros níveis de planejamento. Então, eu tenho os níveis de planejamento envolvem aqueles fora da escola e dentro da escola. Os níveis de planejamento escolares, aí eu tenho plano global, que seria o projeto pedagógico, alguns chamam de plano global de curso ou projeto de escola. O plano de ensino, planejamento de ensino, plano de aula. Esses são os três principais, né? Proposta pedagógica, planejamento de ensino, plano de aula. Mas eu, por exemplo, sei de ver autores que também colocam aí o planejamento setorial da escola. O plano setorial da escola, entendeu? Então depende muito, varia muito de quem nós estamos falando, né? Então esse é um outro ponto que eu queria colocar, que normalmente quando eu vejo níveis de planejamento, eu me preocupo primeiro. Níveis de planejamento escolar, opa, então beleza. Então, plano, proposta pedagógica, plano de ensino, plano de aula. E aí vocês podem complementar com base em outros autores que vocês estudam e tudo mais, não é? Uma outra coisa que eu queria colocar aqui sobre o Libânio. Se tiver muito rápido, pessoal, vocês me falam que eu vou devagar, tá? Uma outra coisa que eu queria falar com relação ao Libânio, que é o seguinte: o Libânio ele fala que o processo de planejamento ele é um processo de racionalização, organização e coordenação da prática educativa ou da ação pedagógica. Legal. Mas não é isso que talvez seja o ponto mais importante dele. Ele diz que toda essa prática pedagógica tem que estar vinculada à prática social. É aí que a gente vê a grande diferença das correntes críticas e principalmente da crítica social dos conteúdos. Eu posso, de repente, ter um plano de ensino maravilhoso. A equipe alcançou um plano de ensino maravilhoso. Mas se ele não está vinculado à realidade, ele não vai fazer com que a escola cumpra o seu papel da forma como ela deve cumprir. Nesse caso, existem dois conceitos muito importantes que eu acho aí que são muito interessantes sobre o planejamento também, que são os conceitos de eficiência e de eficácia. Muitas vezes a gente entende que um planejamento eficiente é a mesma coisa que um planejamento eficaz, e não são sinônimos. Eficiência é fazer algo bem feito. Então, é meio que uma premissa. Eu preciso fazer um planejamento de forma bem feita. E é um pressuposto do planejamento. Se eu vou planejar, eu tenho que fazer de forma bem feita. Mas só a eficiência basta? Não. Eu preciso da eficácia. O que é eficácia? É fazer bem feito aquilo que deve ser feito, aquilo que é importante, aquilo que é prioridade, aquilo que realmente está ali como um problema encontrado pela equipe escolar. Aí sim, o planejamento, então, para ele estar devidamente vinculado à prática social, ele tem que ter eficiência e ele tem que ter eficácia. Né? Então, são essas duas coisas que eu queria colocar. A questão está certa, ela traz os elementos de forma adequada, referente ao planejamento de ensino. E é isso. Quer colocar mais alguma coisa aí, professora? E dentro desse planejamento, é interessante lembrar
que os componentes desse planejamento, um depende do outro. Não tem como a gente pensar em um sem pensar no outro. Então, a gente já começa ali com os objetivos, né? Depois a gente vem para os conteúdos, depois a gente caminha para as estratégias, né? Depois para os meios ou recursos e avaliação. Então, um depende do outro. E esses componentes, eles têm de atender também à realidade concreta dos nossos estudantes, eles têm de estar em consonância com o projeto político-pedagógico da escola, né? Então, existe toda uma organização do trabalho pedagógico para que a gente chegue nesses componentes, nesse planejamento e que ele possa alcançar os nossos alunos. Não quer dizer que todos serão alcançados. Eu sempre digo que são possibilidades que nós, enquanto professores, usamos na nossa prática pedagógica. Não quer dizer que vai dar certo, não é verdade? Isso. Existem as perguntas fundamentais, né, para o planejamento. Vários autores dizem o seguinte, que o processo de planejamento ele precisa de boas perguntas. Então, nós teríamos, por exemplo, para quem eu vou ensinar, o que eu vou ensinar, por que eu vou ensinar, como eu vou ensinar e quais são os resultados, que seria, no caso, a avaliação de estudo, né? Que seriam as perguntas fundamentais. Você faz a segunda, professora? Não é isso. Acho que deu para os alunos pegarem aí o gancho, a importância do planejamento escolar, né? Que a gente utiliza muito na escola. Então, a primeira questão, ela está redondinha, como a gente brinca aqui, né? Está correta. E aí, vamos então para a próxima questão. Vamos Alguma lá. dúvida aí, pessoal? Tudo bem? Deixa eu subir aqui minhas respostas. Parou aqui, peraí. Essa eu vou pedir daí para você fazer, tá, professora? Tá, vou fazer ela aqui. Deixa eu só subir as respostas aqui, só um pouquinho. Vamos lá. Questão número 2 vai falar o seguinte: a atitude do professor em ouvir os alunos, possibilitando a exposição de opiniões e a formulação de perguntas, facilita a identificação de como está ocorrendo o processo de construção dos saberes. Essa questão está falando da importância do diálogo na relação professor-aluno e no ensino, né? No processo de ensino e aprendizagem. E o importante aqui, professor, que eu entendo também, é a forma de a gente ensinar diferente de um modelo tradicional. Porque quando a gente fala em diálogo, quando a gente fala de troca, né, de experiência, de saberes, a gente vai pensar logo numa forma diferente de ensinar. E aí eu lembro lá do professor Antônio Zabala, né, quando ele traz aquela tipologia lá dos conteúdos lá factuais, procedimentais, né, conceituais, atitudinais. Essa sequência é importante para a gente fugir de um modelo tradicional de ensinar. Então, ao ensinar, quando ele fala desses conteúdos factuais, a gente já começa pela contextualização, já utilizando o aluno ali como uma ponte mesmo desse conhecimento, né? Então, o aluno com as suas experiências, a gente traz eles para o concreto. Eu vou falar sobre animais, eles podem fazer uma visita pedagógica zoológica, assistir um filme. Aqui a gente trabalha muito dessa forma. E depois a gente parte para o conceito, porque o conceito é muito individual de cada um. Então, se você pergunta para o aluno o que é verbo, ele vai te falar um monte de coisa, coisas que ele nem sabe. Mas se antes você apresentou uma ação para eles, eles vão saber agora entrar nesse conceito e, de repente, falar uma coisa certa, né? Uma coisa que ele entendeu. E depois a gente parte para a parte procedimental. E aí o professor Zabala, ele fala que essa parte do procedimental, a parte do fazer, não é de qualquer forma. Existe ali toda uma sequência para tudo que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma produção textual, eu tenho que começar, né, pelo início, depois o meio, depois o fim. Não é fazer de qualquer forma. E esses conteúdos depois têm de ter uma aplicabilidade prática, né? Libânio fala da conexão aí entre teoria e prática em tudo que os alunos aprendem na escola, que ultrapassa esses muros aí, não é verdade? Isso. As próprias sequências didáticas, elas servem para que essa conexão ela aconteça, né, de forma efetiva. E a gente estava falando na questão anterior de planejamento, eu vou fazer um link aí, tá, entre uma coisa e outra, porque a tipologia dos conteúdos, por exemplo, ela é fundamental em vários aspectos. Eu vou colocar dois que são interessantes. Quando a gente faz com que o aluno aprenda os conteúdos, não apenas a partir dos conceitos deles, mas da forma como eles serão também utilizados e o que ele representa para a vida dele, para a vida social, a gente trabalha com o desenvolvimento de competências. Então, o que é o desenvolvimento de competências? É fazer com que aquele conteúdo
que está ali para atingir uma finalidade, ele não está ali porque o currículo é intelectualista, por exemplo, como acontecia na educação tradicional, ensinar por ensinar. O conteúdo que está sendo ensinado é para que o aluno possa alcançar objetivos. E hoje, quais são os objetivos? Principalmente quando a gente olha para a nova BNCC, são as aprendizagens essenciais. Então, não é qualquer aprendizagem que vai satisfazer o meu aluno e que vai formar o cidadão que nós queremos. As aprendizagens essenciais, dentro das quais existem competências e habilidades, elas precisam, para serem alcançadas, de conteúdos trabalhados nas suas multidimensões. Apenas da forma conceitual eu não consigo fazer com que o aluno desenvolva aprendizagens essenciais. Um outro ponto importante, que também está relacionado à didática, é que se eu escolho conteúdos para alcançar objetivos, para cada tipo de conteúdo eu tenho seus objetivos específicos. Então, para os conteúdos conceituais, eu tenho objetivos dos conteúdos conceituais. Para os procedimentais, eu tenho objetivos dos conteúdos procedimentais. E assim até os atitudinais. Isso, e na verdade, por mais que o Zabala tenha falado muito sobre a tipologia, principalmente na prática educativa, que é o livro dele que a gente mais conhece, normalmente as pessoas mais conhecem, o Vygotsky já falava de aprendizagem significativa com relação a tipologias de conteúdos. Vygotsky dizia o seguinte, que quando o aluno aprende a observar um objeto a partir das suas multiformas, dos seus múltiplos aspectos, ele constrói redes sinápticas que dão a ele, que garantem a ele uma aprendizagem significativa. Então, o Vygotsky, ele já tinha essa visão de que explorar um objeto de forma multidimensional faz com que o aluno tenha uma aprendizagem melhor sobre aquele objeto. Então, Ok, então. Bom, então agora a gente vai caminhar para a próxima questão. Pessoal, vocês estão aí entendendo direitinho? Vocês estão ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Ok. Quando eles começam a dar um joinha, Vinícius, é porque tá tudo bem, viu? Quando eles fazem uma carinha feliz ou um joinha, é porque eles estão... Tá tudo certo, ó. Começou o joinha, tá vendo? Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho, Vinícius? Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, tô ouvindo. Eles estão aí querendo falar da sequência didática mais um pouquinho, mas aí no final, se der tempo, a gente fala um pouquinho da sequência didática, tá bom? Então vamos lá. A questão 3 vai falar o seguinte: na abordagem tradicional, o professor procura criar ambientes favoráveis para aumentar a possibilidade de repetição das respostas aprendidas pelos alunos. Vinícius, eu dou muita aula de tendências aqui para eles, né? Dentro dessa abordagem tradicional de todas elas. Aí eu queria ouvir sua fala um pouquinho a respeito... Acaba que a gente entra nas tendências, sim, quando a gente fala aqui dessa abordagem tradicional. Os alunos já estão bem craques aí. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você a respeito dessa questão. Tá. As tendências ficaram famosas por causa do estudo do Libânio, né? O Libânio, ele apresenta essa organização didática do que aconteceu na história da educação em um projeto dele de doutorado, em 1979. Nesse momento, o Libânio fala o seguinte, que como a educação ela tem uma relação sócio-histórica, a educação ela não é algo universal no sentido da não modificabilidade dela. A educação sempre existiu da mesma forma. Educação é um processo que é inerente ao ser humano, mas ele sofre muitas mudanças ao longo da história, né? O que ensinar, como ensinar, por que ensinar, a quem a educação atinge. Então, o Libânio entende que a cada momento histórico há uma tendência, o que quer dizer que as tendências podem coexistir, ela não existe isolada, né? Ela não existe de forma isolada, pode coexistir, mas uma se sobressai sobre a outra, né? Ele diz que há uma tendência, de algumas tendências se fortalecerem, e o que justifica isso seria um ato político. Ato político por quê? Porque normalmente, quando a gente vê mudanças nos valores da educação, quando a gente vê mudanças na estrutura do pensamento educacional, normalmente, por trás disso, existe também uma mudança política de governo, existe uma mudança ideológica, existe uma mudança, depende de partido, ou de ideologia partidária, inclusive, dependendo, né, da força de um partido político. Então, as mudanças políticas que acontecem, elas impulsionam as mudanças educacionais. E aí a gente percebe que, obviamente, o Libânio, ele tem
um estudo aí de base, que é o estudo marxista. E a base do Libânio, óbvio, quem sou eu para falar do Libânio? O Libânio deve ter lido Deus e o Mundo, né? Acho que nos estudos dele ele deve ter muito conhecimento, mas a gente sabe que um nome que é muito forte para o Libânio de pesquisa dele é o francês. Oh, meu Deus do céu, agora eu esqueci. Eu já lembro o nome, me deu um branco agora. Ou seja, ele está partindo de uma visão marxista. E qual é a visão marxista? Estrutura e superestrutura. O que é a superestrutura para o Marx? Quando um modelo de sistema... Eu estou indo lá atrás, porque de repente aí você pega e continua, tá? Só para fazer uma base para as tendências. Porque quando a sociedade, quando que ela se transforma no processo dialético, de acordo com o Marx? É quando muda o sistema de produção. O sistema de produção é que promove mudanças estruturais na sociedade. Mas não são mudanças apenas estruturais. Não é antes eu produzia com machado, agora eu produzo com uma máquina. Essas mudanças estruturais trazem também mudanças de valores, de conceitos. A gente passa a viver com novos valores, com novos conceitos, com novas crenças, com novas ideologias, e isso tudo influencia o processo educacional, fazendo com que a educação seja promovida a partir de uma tendência diferenciada. Então aí nós teríamos a raiz das tendências pedagógicas no estudo do Libânio. Eu não vou ficar falando das tendências em si, porque eu sei que o pessoal sabe muito disso e você fala, né, ensina bastante isso para eles também. Mas essa seria a raiz das tendências pedagógicas. Então, este item aí ele vai estar incorreto, porque ele está falando da abordagem tradicional, onde fala criar ambientes favoráveis, né, para aumentar a possibilidade de repetição das respostas aprendidas pelos alunos. Então, a gente não percebe essa prática dentro da escola tradicional, né? A gente percebe na Por quê? vista, né? Isso, né? Lá na escola nova, sim. O que acontece nessa perspectiva tradicional? O professor ele é o centro do processo, o aluno é passivo, visto como um adulto em miniatura, as etapas de desenvolvimento, isso aqui é muito importante. Diferentemente da escola nova, aqui na escola tradicional, as etapas de desenvolvimento das crianças, elas não são respeitadas, como, por exemplo, na escola nova, né? Isso favorece o trabalhar de acordo com a necessidade das crianças. Progressivamente, elas vão se desenvolvendo, vão aprendendo, coisa que a gente não vê na escola tradicional. Então, não existe criação de ambientes favoráveis, né? Aí eu lembro que o Estado liberal, ele fala assim, ó, que a educação, a escola é para todos. Você não aprendeu porque não quis, porque você não se esforçou, não é verdade? Tem essa fala aí da pedagogia liberal, né? Que prega ali a manutenção do status quo. E aí, o que vai sobrar para esses alunos depois? O mercado de trabalho. Que, inclusive, Saviani fala que eles são vistos como os ignorantes, né? Uhum. Esses alunos, porque eles não aprenderam. Tipo assim, problema seu, você não aprendeu porque você não quis, porque você não dá conta, eu não estou nem para você. Né? A sociedade ela precisa ser mantida, ela precisa do patrão, mas ela também precisa do empregado, ele também precisa da mão de obra, né? Então, assim, a escola tradicional, que teve o início ali com os jesuítas, né, que na época da colonização e tal, então, traz esse ensino extremamente conteudista, né? E hoje, na nossa prática, a gente ainda tem esses requisitos tradicionais, a gente ainda tem isso nas nossas salas de aula, né? A gente precisa ainda, não tem como a gente se livrar desse modelo tradicional, né? Sim. Em algumas questões, é claro. Então é isso, né? Questão. Você quer falar mais alguma coisa, Vinícius? É que assim, a escola nova surge justamente como uma oposição à escola tradicional, né? E, na verdade, esse processo, ele começa já, se for vermos bem, com o Rousseau. O Rousseau é o primeiro a identificar os tradicionalismos excessivos na autoritária e disciplinadora. Então, a gente tem uma primeira fase com Rousseau, Pestalozzi e Froebel, e depois vem aqueles que estão mais ou menos próximos do escola novismo, o Dewey, que é o grande nome do escola novismo, junto com o Kilpatrick, que é um discípulo dele. Na Itália, esse trabalho em criação de ambientes já era realizado pelo Maria Montessori, por exemplo, pelo Ovid de Crowley e também por Freinet. Uma coisa muito interessante que eu vejo, o pessoal normalmente fala que o Freinet é uma escola novista, muito pelo contrário. O Freinet, ele também combate, Celestin Freinet combate também a educação tradicional, os métodos, os processos, o excesso de disciplinarização do aluno, mas o Celestin Freinet na França, ele é muito atuante,
ele inclusive era membro do Partido Comunista e ele não é nem um pouco favorável às ideias do escola-novismo, tá? Então, assim, ele defende ideias comuns ao escola-novismo, mas ele não é membro nem adepto do escola-novismo. Todos esses autores, no começo do século XX, se preocuparam com criação de ambientes favoráveis. Qual é o lado positivo disso? A valorização do aluno, da criança, dos seus ritmos de aprendizagem, do sujeito. Qual que é o lado negativo que o Saviani identifica? É uma educação elitista, porque a classe pobre precisa de conteúdos, ela precisa de conteúdos que devem ser ensinados. E o escola-novismo, a educação renovada, vamos dizer assim, né? A educação renovada, seja ela dirigida ou não dirigida, ela não se apega aos conteúdos e, então, ela não ajuda as classes mais pobres no seu processo de conscientização e de emancipação. Então, é a crítica que se faz também ao escola-novismo. Inclusive, a outra crítica à escola novista é a questão dela fortalecer a elite, a classe burguesa, né? Acaba fortalecendo com o ensino que eles trazem. Sim. Ok, então. Bom, vamos lá para a questão 4, então. Pessoal, vocês estão interagindo, tá tudo bem? Deixa eu ver aqui, eles estão dizendo que tá tudo bem. A Ana está perguntando assim, Frenet é de qual, então? Frenet, ele é representante da escola libertária, né? Frenet está lá nas progressistas, Celestão Frenet. Ok? Então, vamos lá. Questão 4, professor, vai falar de didática. Eu já fiz uma live aqui de didática, os alunos gostam muito. Alguns têm algumas dificuldades, porque a gente fala um pouquinho aí de Libânio, falando de didática, a gente tem outros autores também, né? A Kandal também fala de didática, né? Tem uns livros aqui. E os alunos têm uma dificuldade da questão histórica da didática, porque ela tem dois viés, né? Um viés histórico e o viés da didática na formação do professor. Então, os alunos têm um pouquinho de dificuldade com alguns termos que as bancas acabam copiando e colando de Libânio nas provas, e os alunos não se apropriam dessas leituras e acabam tendo um pouquinho de dificuldade. Então, vamos lá ver a questão 4 para a gente conversar um pouquinho, se quiser ler. Eu faço aqui uma... Então, diz assim, com relação à didática e à sua prática histórico-social, julgue o item a seguir. A principal responsabilidade da mediação didática é assegurar condições favoráveis para a concretização do processo de aprendizagem por meio da transformação das relações do aprendiz com o saber. Bom, essa questão, eu não sei se você já, não peguei ainda, se você já dá a resposta aí, mas ela está correta, né? É uma questão que está correta. E eu vou dar um gancho, tá, professora? Daí você continua aí. Como que eu entendo a mediação didática como responsável para assegurar essas condições favoráveis? O Libânio diz que existem não existem só eles, tá? Mas existem basicamente 3 elementos didáticos: os objetivos, os conteúdos e a metodologia. Esses objetivos, conteúdos e metodologias, eles precisam ser devidamente planejados, com intencionalidade e sempre vinculados à prática social. A didática é uma forma de formar o sujeito, não apenas fazê-lo aprender alguma coisa, aprender um conteúdo. É uma forma de formar o sujeito e fazer com que o sujeito passe por 3 fases. As 3 fases não são o Libânio não é o Libânio que diz isso, tá? Eu vou trazer aqui de forma geral. Aí nós vamos ter vários métodos. Você, por exemplo, fala bastante da pedagogia histórico-crítica para eles, né, que seria um caminho didático também para a transformação e emancipação. Mas a gente tem, por exemplo, uma fase sincrética, em que o aluno que está diante de mim, ele está numa fase sincrética. Ou seja, o que é a fase sincrética? Ele tem conhecimentos prévios, ele não é uma tábula rasa, mas ele tem uma visão muito fragmentada da realidade, porque a realidade é muito complexa, ele tem suas experiências prévias, muito vinculadas ao senso comum ainda. E quando ele chega à escola, essa é a base que ele tem para continuar aprendendo e para prosseguir nas suas aprendizagens. E ele entra num processo, falando de uma educação crítica, de problematização, que envolve observar, analisar, interpretar, criar suas próprias hipóteses, discuti-las, que é todo um processo analítico, que é a fase analítica. A fase analítica é uma fase de muito trabalho e aquela relação dialógica que nós vimos lá atrás, horizontal, de contato e diálogo entre professor e aluno, vai ser fundamental para que esse aluno possa realmente, dentro de um ritmo dele, dentro de condições favoráveis a ele, possa aprender. E o resultado deve ser sempre a aprendizagem significativa, que não é qualquer aprendizagem, a capacidade de aprender
o conteúdo, o seu sentido no mundo que nós existimos, o significado dele, de que forma eu posso usar esse conteúdo na prática social. E aí nós chegamos na terceira fase, que seria a fase de integração ou fase de síntese, fase sintética. Tá? Outros autores vão trazer outras pedagogias. Então eu só vou deixar aqui uma visão um pouquinho diferente do Libânio, um pouquinho partindo do Libânio, um pouquinho fora do Libânio, só para ver que existe, né, essa possibilidade de nós enxergarmos o processo didático, ou seja, a partir da didática eu construo esse caminho para que o aluno, para que eu possa formar o cidadão mesmo, não é simplesmente ensinar um conteúdo. Né? E é isso. Ok. E aí a didática, Comênio, né, ele vem trazer essa didática na sua obra Didática Magna, né, que é a ciência e a arte de ensinar, né, e ele fala que não é ensinar, não ensinar de qualquer forma, né, mas ensinar de uma forma prazerosa, né, então a didática já trazida por Comênio para os nossos dias, né, ela vem da história e ela caminha para uma prática. Então, eu até vi você falando esses dias da formação do professor, né, que é uma formação teórico-científica e uma formação técnico-prática. E aí a formação acadêmica vinculada à própria didática. E a gente consegue enxergar essa conexão, né, essa unicidade entre teoria e prática. Libânio, inclusive, diz que didática ela é a ponte mediadora, né, entre a teoria e a prática. Então, não é só dar aula. A gente precisa, antes, organizar todo esse processo de ensino e aprendizagem, né? A gente precisa daqueles componentes que você falou antes, lá no planejamento, para que haja didática. Lembrando que didática é diferente de metodologia, né? A metodologia ela vem primeiro, né? A metodologia ela vai se legitimar na própria didática, né? Que é a forma que você vai dar aula, passar aquele conteúdo. Então, a didática ela vai muito além, né, de uma simples receitinha de bolo pronta. Isso foi lá no passado, né? Hoje, ela é uma prática transformadora, vinculada aí à realidade social, vinculada à questão pedagógica, para que a escola possa cumprir o seu objetivo aí com a formação dos alunos, né? Então, didática ela vai muito além, tem muita coisa interessante, importante para a gente estudar. Eu queria só te perguntar uma coisinha. Quando o Libânio fala que didática, ela é entendida como a teoria geral do ensino. O que você tem para me dizer sobre isso, essa teoria geral? É porque antes ela foi sistematizada lá na formação acadêmica? Dá esse ganchozinho para a gente. Para ensinar, nós precisamos de como você mesmo falou, né? A gente precisa de uma base teórico-filosófica. A base teórico-filosófica, ela sempre está presente no ato de ensinar. E onde que eu encontro isso? Eu encontro isso na filosofia, na antropologia, na psicologia, e onde que, na verdade, vamos supor que cada área dessa seja um rio. Onde que esses rios se encontram? Na didática. Então, eles se encontram ali por quê? Justamente para que a didática não se transforme numa receita de bolo. Uma teoria geral quer dizer que ela tem uma bagagem epistemológica muito forte. A didática é repleta de fundamentos. E quanto mais eu conhecer os fundamentos da didática, mais recursos eu vou ter para agir de forma espacial e temporal. O que acontece muitas vezes com professores? Tem professor que fala assim, eu tenho uma didática excelente. Mas, na verdade, ele reproduz aquilo que ele aprendeu há 30 anos. E que, por mais que seja uma didática muito boa, não condiz mais com aquilo que os alunos estão esperando. Então, ele exerce a didática? Ele exerce, mas veja que ele não tem, vamos dizer assim, aquele pensamento amplo sobre a didática. A didática é um mar aberto. A didática é uma área com muitos conteúdos, é uma área com muitos fundamentos a serem conhecidos. Por quê? A base da didática, de repente, pode ser o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, enfim, e aí a gente chega, a metodologia, como você falou, ela vem antes da didática, a metodologia. Mas a questão é, qual é a concepção de ensino que eu carrego? Então, qual é a abordagem que eu sigo? Quais abordagens eu conheço para trabalhar com conteúdo, objeto, metodologia, enfim, com tudo isso? Então, quando eu tenho um método, eu tenho simplesmente uma forma de aplicar alguma coisa. Mas dependendo da minha base teórico-filosófica, esse método sofre uma série de transformações. E essa capacidade de moldar o método, de trabalhar com ele sempre olhando para a minha realidade concreta, é aquilo que a didática me traz como suporte. Por isso que não tem como estudar didática sem estudar tendências, por exemplo.
porque eu tenho que entender o que acontece ao longo da história para saber, para eu ter consciência de onde eu estou, qual é o tempo e espaço no qual eu atuo. Entendi. Inclusive, Libânio traz a didática nas tendências pedagógicas, né? É importante a gente ver isso também lá no livro Didática. Sim. Ok. Bom, vamos lá para a nossa última questão. É uma Eu questão posso bem falar longa, uma né, coisa, Vinícius? André? Ah, Só para é rápido. A metodologia, normalmente o professor vê assim: eu tenho o método. Hoje, método, ele precisa ser também ensinado, tá? Nós, às vezes a gente fala assim: eu vou desenvolver um bom método porque a ação educativa ela tem que ser sistemática, tem que ter um método, eu tenho que chegar a algum método. Algum método eu tenho que ter. Não existe o, mas eu tenho que desenvolver algum. Mas o método também tem que ser ensinado. Por quê? Porque nós queremos o sujeito que produz cultura. O sujeito que produz cultura está relacionado ao aprender a aprender. Então, quando eu ensino o sujeito também a produzir métodos, utilizar métodos para buscar conhecimento, o método também se torna parte desse conhecimento essencial, tá? Não só o conteúdo. exatamente. A gente tem até a questão da metacognição, né? Você já ouviu falar? Sim, Né? Uma forma diferente de aprender determinados conteúdos, né? Igual concurso, você estuda para concurso e você faz seus mapas mentais, aí você tem a sua forma diferente de estudar. Um aluno, por exemplo, você passa uma situação, problema, você ensina de uma forma e ele te apresenta de outra forma com o mesmo resultado. Então, ele se apropriou de uma metacognição, uma forma diferente de se entender, uma forma diferente de criar outras estratégias para entender, né? Isso é muito interessante. Eu isso estava lendo mesmo. sobre isso esses dias. Ok. Então vamos lá, Vinícius, para a última questão. Tá. Então diz assim: ao perceber que alguns alunos estavam utilizando aparelhos celulares e acessando a internet durante a aula, um professor de história redirecionou suas atividades, utilizando-se da flexibilidade inerente ao seu plano de aulas para explorar questões relativas a manifestações sociais que estavam ocorrendo no país, procurando relacioná-las com outras manifestações que ocorreram ao longo da história. Em face dessa situação, é correto afirmar que o posicionamento do professor fundamentou-se na pedagogia crítico-social dos conteúdos. Sim, é prática pedagógica vinculada à prática social, né? A escola deve ser sensível às mudanças, senão ela se torna atemporal. E ser sensível às mudanças significa ter a capacidade de ressistematizar processos já existentes. Então, o professor tem um jeito de dar aula, mas ele tem capacidade, a partir de um olhar crítico, reflexivo, de ressistematizar a aula dele. Por quê? Porque a sociedade traz essa demanda, traz essa necessidade. Ele é sensível à mudança que está acontecendo, né? Que no caso é o surgimento da tecnologia. Com relação à tecnologia, por exemplo, eu vou pegar algum autor aqui que é muito influente na pedagogia. José Moran. José Moran é muito influente nessa área. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte: a tecnologia é recurso didático, ela serve para potencializar a aprendizagem, o professor precisa trazer ela de forma crítica para o planejamento, para que ela não seja um mero adorno, né? Algo que, na verdade, não tem valor didático-pedagógico. E quando nós utilizamos as tecnologias, nós desenvolvemos uma outra linguagem, porque ela também é constituída de signos, de símbolos, de significados, e ao utilizar, nós estamos também, de certa forma, nos alfabetizando novamente e trabalhando uma outra linguagem, né? Mais uma vez, voltando por Vygotsky, como que a gente interage com o mundo, como que nós desenvolvemos as funções mentais superiores e tudo mais, a partir das interações e desse cruzamento da linguagem com o mundo cultural que nós vivemos. Não vou falar agora especificamente do Vygotsky, é só para citar, mas as tecnologias estão aí porque elas são temporais e os alunos precisam sim saber utilizá-las, então elas precisam estar dentro do processo de ensino, mas de forma sistemática, racionalizada. E aí, dentro da pedagogia aqui, crítico-social dos conteúdos, a gente sabe que o professor, ele é um mediador, né, entre o aluno e o saber, dentro dessa perspectiva.
E o interessante aqui nessa escola é a questão da própria didática, porque só existe didática onde existe processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente só consegue perceber essa proposta explícita na escola crítico-social dos conteúdos, porque a escola ela vai servir como local de apropriação de saber, né, com o professor mediador, com o aluno ativo aí nesse processo, né, os conteúdos, eles são significativos, né, eles caminham ali, vem de uma aprendizagem significativa, que você já falou, de um conhecimento ali sincrético, que vai caminhar, né, passar pela mediação do professor, se tornando aí um conhecimento sintético, organizado. Então, eu queria te perguntar uma coisa, dentro dessa perspectiva crítico-social dos conteúdos, eu posso dizer também, como o Libânio fala, que o professor, ele é uma autoridade profissional dentro da sala de aula, a gente pode usar esse termo que o Libânio traz? Sim, o professor é uma autoridade. Paulo Freire dizia isso, que o professor é uma autoridade. O professor, a filósofa Terezinha Rios diz que o professor é uma autoridade em sala de aula. O Sacristã diz isso, por quê? Porque o conhecimento, ele não ocorre de forma direta, ele precisa de um processo mediado, de mediação. E o professor, sendo o mediador mais experiente, aquele que age na zona de desenvolvimento proximal do aluno, ele é necessariamente aquele que detém um conhecimento sistematizado mais abrangente. Ele não detém todo o conhecimento, nem mais conhecimento do que o aluno em tudo que se refere ao mundo do conhecimento e da cultura. Mas dentro do processo de ensino, o professor ele precisa se transformar numa autoridade, por quê? Porque ele depende, o processo de ensino depende do professor para acontecer. Porque senão a escola formal não seria necessária. A escola libertária já seria suficiente. O professor que dá um mero suporte, mas que também não precisa participar de forma tão ativa, né? Como para a tendência crítico-social dos conteúdos, a escola tem um papel fundamental na sociedade de ensinar conteúdos vinculados à prática social para o aluno emancipar, quem é a autoridade que garante, que faz parte dessa garantia de que o aluno irá aprender? É o professor. Então, o professor precisa se desenvolver das suas múltiplas competências, técnica, né, ética, pedagógica, no caso, política, estética. Né? Alguns autores vão trazer estética para que ele realmente possa exercer a sua autoridade sem ser autoritário. Né? Verdade. Os alunos confundem muito essa questão, né? Igual quando a gente fala de transmissão, por exemplo, a gente fala da transmissão de conteúdos. Quando a gente vê nas tendências pedagógicas, a gente vê esse termo tanto na escola tradicional como na escola tecnicista. A questão da psicologia, aspectos psicológicos, quando a gente fala de Carl Rogers. Aí lá no tecnicismo, os conteúdos são organizados numa sequência lógica e psicológica. Aí os alunos dizem que está errado porque essa é do tecnicismo. E aí eu queria que você me desse um gancho, assim, dessa coisa metódica, né, para que os alunos não utilizem isso na hora das provas, né, que percebam a questão da autogestão, por exemplo, dentro das tendências. O que você me ajuda aí? Olha, eu acho assim que a gente precisa, em alguns momentos, a pedagogia ela é uma unidade, a gente está estudando tudo ao mesmo tempo. É importante ter uma visão bem dinâmica. Em alguns momentos também, em outros momentos para concurso, eu acho importante fazer um estudo separado, né? Psicologia da educação, tá aqui. Eu acho que ter isso também separado, os materiais, os módulos, as anotações é importante. Por exemplo, o tecnicismo é muito marcado também pelo behaviorismo. Então, o comportamentalismo, qual é o objetivo de uma educação tecnicista? Fazer com que o sujeito desenvolva um comportamento que já foi previamente valorizado para que ele atinja uma finalidade que é muito utilitarista, que é o mercado de trabalho. Né? O Carl Rogers também faz parte, algumas pessoas chamam ele de ele ser um expoente de uma psicologia humanista, e tem gente que fala até pedagogia humanista ou humanizadora, porque ele valoriza o sujeito. Então, o Carl Rogers entende o seguinte: se o sujeito estiver bem, saudável, motivado e preparado para aprender, eu não preciso transmitir conteúdos. Ele está pronto para aprender. Mas o que a gente tem que entender é que em países, principalmente como o Brasil, não basta nós simplesmente termos essa ideia dentro da educação, porque a educação pública ela atinge principalmente a massa. Pessoas que não vêm de famílias estruturadas, que não vêm, por exemplo, tem crianças em sala de aula que sofrem com subnutrição.
Então, existem questões sociais que são também, que precisam ser cuidadas para que o aluno possa aprender. Eu tenho que ter professor, eu tenho que ter todo o suporte que o governo dá, por exemplo, em termos de programas e políticas, eles são necessários. Então, não dá simplesmente para eu querer formar um aluno bem psicologicamente, porque ele já traz um problema psicológico de casa. Por isso que essas pedagogias, elas não, na prática, dificilmente elas acontecem, dificilmente elas se estabelecem, né? Por exemplo, pedagogia escola novista ou humanista, enfim. Falando de concurso, eu acho que o que eu tenho percebido com o CESP, eu preciso me inteirar melhor do CESP, eu acho que os nomes devem estar muito bem ligados. No caso, a pedagogia tradicional, ela é muito comportamentalista. A pedagogia tecnicista é muito comportamentalista. O Carl Rogers, ele é um membro da pedagogia nova, só que ele é da pedagogia nova não diretiva, da pedagogia renovada não diretiva. Então, o nome dele está associado à pedagogia renovada não diretiva. Qual é a diferença entre a diretiva e a não diretiva? Em educação, diretividade quer dizer promoção do ensino. O professor diretivo é aquele que dirige o ensino, é aquele que planeja e fala, é assim que nós vamos estudar, é assim que nós vamos fazer. Então, ele tem todas as atividades planejadas e o aluno vai realizar aquelas atividades. O ensino está dirigido. Não diretiva quer dizer que o ensino não é dirigido. Eu estou preocupado em ser um terapeuta do aluno e não em direcionar processos de ensino para ele. Então, eu colocaria o Carl Rogers sempre na renovada não diretiva. Tá? No caso das progressistas, Paulo Freire, enfim, aí tem muitos nomes, acho que eu não vou ter tempo para falar aqui. Não. Ok, mas depois a gente vai fazer uma live aí eles adoram live de tendências, porque eles têm muita dificuldade, e aí você já está convidado posteriormente para a gente fazer uma live aqui de tendências, a gente conversar um pouquinho e tirar todas as dúvidas deles, tá bom? Eu agradeço. Ô Vinícius, Espero eu já quero ter te agradecer. contribuído, tá? Porque é muita coisa e de repente, a abordagem muda muito de uma região para outra. Eu estou aqui no sul, né? Eu estou acostumado de repente, com uma linguagem um pouco diferente. Tá certo. Então, quero, assim, te agradecer, né? Foi uma live, assim, bem rica de conhecimentos. Quando você aceitou minha proposta, eu fiquei muito feliz, porque os alunos precisam de didáticas diferentes, visões diferentes. Isso agrega muito ao nosso concurso, ao nosso conhecimento, aos nossos estudos, né? E eu queria te agradecer muito, você contribuiu até para mim, né? A gente não só ensina, mas a gente aprende muito, né? Você também contribuiu muito para mim, eu aprendi muito, pode ter certeza. Ai, que bom. Você pode deixar, então, seu agradecimento para os alunos. Pessoal, muito obrigado, viu, por me aturarem aí, por participarem. E quem sabe, né, a gente pode fazer uma próxima aí, trazer mais conteúdos, enfim, mais materiais. Fico à disposição. Muito obrigado. A gente que agradece, viu? Pessoal, então, a gente vai terminar aqui a live, tá? Muito obrigado, vocês aí. Vinícius, os alunos aí são fiéis, viu? Todos os dias eles estão aqui, que tem live. Então, assim, aquele público fiel mesmo. Você já conhece o nome de todo mundo. Isso é muito gratificante pela confiança que tem no nosso trabalho, né? Isso é muito bom mesmo. Então, te deixo um abraço. Muito obrigada, viu? E tá Eu convidado a agradeço. voltar, viu? Muito Então tá. obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Valeu. viu? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Pessoal, obrigada, viu? O professor já saiu, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, né? Professor Vinícius, depois vocês acessem lá o Instagram dele, perdão, o YouTube, tem aulas maravilhosas, vocês vão aprender muito, tá? E foi uma forma diferente aí de trazer algo novo para vocês, né? Didática diferente, fala diferente. Eu vi vocês dispersos aí alguns, né? Vou puxar a orelha falando de outras coisas. Olha o foco, senão desmotiva o professor, né? Senão a gente fica desmotivado. Mas eu vi, tá? Porque eu fiquei caladinho. Mas tudo bem, dessa vez vou deixar passar, viu? A intenção aqui é ajudar vocês, então vocês têm que estar focados, gente. Todo conhecimento é válido, né? Toda informação diferente é válida. Mas, de qualquer forma, muito obrigada, viu? Espero que a gente tenha ajudado vocês.
Semana que vem a gente continua com as nossas lives. E aí eu vou ver o que eu faço para vocês, né? Agora tá bem corrido por conta das nossas teleaulas, mas muito obrigada, Leandro, Leida, Marcos, gostou, né, Marco? Marco é fiel também, tá aí todos os dias. O Insta dele, gente, ai, é porque o nome dele é diferente no Insta, mas coloca o nome dele que aparece lá, tá bom? Hoje a internet não foi muito boa, né? Mas não fiquem mais dispersos, senão eu vou ficar muito triste, tá? Vou puxar a orelha de vocês. Ai, gente. Lucineide, o gabarito, Lucineide. Você acredita que nem eu fiz o gabarito? Acho que só tem uma questão errada, né? A 1 tá certa, a 2 tá certa, a 3 tá errada, a 4 tá certa e a 5 tá certa, tá bom? Só a 3 que tá incorreta. Então, pessoal, da próxima vez, ó, foco na aula, tá? Alguém tá falando, chama a Suzeli, pode deixar a Helce, depois eu vou chamar a Suzeli. A 5 tá correta, Lucineide. Ok? A Vivi já botou aí. O nome dele no YouTube é esse mesmo, Rodrigo Vinícius. Esse nome que tá aí, gente, que o nome dele é difícil. É o mesmo nome que tá aí na fotinha da live, tá? É Vini, né? Acho que é isso. Então, obrigada, viu, gente? Obrigada. Siga lá o professor. Eu vou deixar a live salva agora. Vou deixar salva aqui nos stories. E depois eu coloco lá no YouTube para vocês, tá bom? Isso, só a questão 3 que está incorreta. Depois vocês falam de outras lives. Foi chato isso, realmente, Renata. Eu achei bem chato vocês ficarem conversando sobre outras lives, né? Conversando outras coisas. Não, porque assim, o professor fica desmotivado, né? Mas enfim, eu não vi quem conversou. Mas vamos ter foco, gente. Vamos ter foco, vamos levar a sério, tá? Vocês são professores e a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Não tem problema não. Vou mandar um bilhetinho para os pais, né, Ipina? Vou mandar um bilhete para os pais de vocês. Mas já fica a dica, viu? Então tá, gente, eu vou aqui desligar, vou deixar a live salva. Um beijo para vocês, abraço, descansem, se cuidem, estudem, tá? Façam questões. Eu vou... Ah, o nome dele é Recanelo, isso, Vinícius Recanelo. Eu vou mandar mais exercício, tá, Marcos? Lá no Telegram, vou ver se eu mando exercício lá. O professor já tá aqui, ó, me perguntando se vocês gostaram. Tenho certeza que sim. É, Edna, mas tudo bem. Ok, gente? Então, eu vou convidá-lo para a gente falar de outros conteúdos depois para vocês, tá? Depois eu vou lançar uma enquete aí para vocês escolherem um conteúdo, para ele vir falar que ele dá aula de tudo. Ele é maravilhoso, tá? Então, um abraço para vocês, tá, gente? Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.